pra você. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Jesus quer trazer paz para o seu lar, para a sua vida, para o seu esposo, para os seus filhos. Nós louvamos a Deus por isso, agradecemos ao nosso Deus porque o Senhor abençoe. E esse cântico que nós estaremos agora louvando, que seja uma oração, essa sua oração, a minha oração. Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, cuida do meu lar, me dê sabedoria em todo tempo, para eu poder continuar com a minha família te servindo com alegria, amém? Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego em tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que os problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa eu vou guardar, de joelhos ofereço o meu lar. Aleluia. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto eu estou de joelhos, minha família está de pé. Olha aí, quando você ora, quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família está de pé. Só a igreja. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Aleluia, nós louvamos a Deus por isso. Podemos assentar, meus irmãos. Eu agradeço a Deus porque as orações dos irmãos, a oração da nossa família, o nosso Deus, irmãos, em todo tempo tem cuidado de nós, né? E nós louvamos a Deus por isso. E eu agradeço muito a Deus porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que cuida, é um Deus que espera que você tenha em todo tempo um momento ali de intimidade com Ele. Amém? Não deixe você estar orando com a sua família,
Não deixe de fazer o seu culto doméstico, que é muito importante. Muitas das vezes a gente fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, hoje não dá, e está aqui, está ali, está... Não, continue louvando ao Senhor, orando com a sua família, fazendo o seu culto doméstico, que é muito importante. Amém? Nós louvamos a Deus por isso. Vamos nesse momento, irmãos, continuar louvando ao Senhor. Eu sei que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Estaremos louvando ao nosso Deus com esse hino, que é bem conhecido e que fala muito ao nosso coração. 380, que diz: amor, qual adorno desta vida é o amor. A alegria é concedida pelo amor. Amém? Vamos lá, você que trouxe o seu dízimo, nós estaremos louvando ao Senhor com esse hino. E você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e má do amor. Ainda quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te deixes por isolado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, não tolera. Com amor, com amor, tudo sofre, tudo espera. Pelo amor, pelo amor, desavenças e rancores não convenha pecador, não convenha pecadores, salvos pelo amor. Irmão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho, deixa amor, deixa amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Irmã Catinha, para estar orando para nós. Santo Deus, eterno Pai, toda glória, honra e louvor seja dada sempre a Ti, Senhor. Pai, louvamos ao Teu nome. Estamos aqui como igreja reunida para prestar culto ao Senhor. Recebe este momento de adoração, Senhor. Ser com o restante do culto, que a palavra que vai ser ministrada, que Tu venha, Senhor, abrir os lábios dos Teus servos, Ele apenas seja um porta-voz de Ti. Abre os nossos corações para compreendermos aquilo que o Senhor tem para ministrar conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Diz em Salmos: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Convido você a estar de pé para louvarmos mais uma canção. Diz: casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Amém, irmãos? Diga assim: minha casa será uma casa de bênção. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus habita ali. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Ela estarão reunidos adoradores. E só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Glória a Deus, que seja essa tua oração. Minha casa será reconhecida. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Como um lugar de milagre e adoração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver
sem ti. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Nosso pastor está com a palavra. Muito bom dia, amada Igreja da Fundação, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, tivemos um 1º de maio na igreja maravilhoso, muita comunhão, e um 1º de maio desafiando as leis da física, aquele pratinho de plástico frágil, com algumas montanhas de comida em si, que eu olhava, como é que pode caber isso ali nesse prato? Os irmãos, realmente, nós, crentes, se fala que crente não bebe, mas come a beça, realmente é verdade mesmo. Nós comemos a beça. Gostamos disso. Os irmãos que tiveram aqui, com certeza saíram, eu creio, satisfeitos, né? Não só da comida, mas as brincadeiras, os brindes, as crianças que se divertiram e que no final o nome do nosso Deus foi exaltado, amém, irmãos? Irmãos, nós vamos começar hoje, dia 3 de maio, temos 5 domingos, né? De hoje até o dia 31 de maio, você vai receber 10 mensagens sobre família. E família é a coisa mais importante que nós temos neste mundo. Irmãos, só você da sua família sabe os problemas que acontecem lá dentro. Só você sabe das dificuldades. Só você sabe o que pedir a Deus, o que receber de Deus nesse mês da família, para que Ele possa fazer a sua família mais unida, com mais amor, com tudo que você deseja para ela. Irmãos, todo problema que você possa ter na igreja, todo problema que você possa ter no seu trabalho, na sua escola, nada é comparado aos problemas que nós passamos na nossa família. Nada é mais importante. Mês da família, nós colocávamos umas faixas, eu não me esqueci de uma que diz assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. De tal modo que os papéis que nós desempenhamos na nossa vida, nada é comparado ao que acontece lá na nossa casa. De tal modo, irmãos, que nesses 34 anos de conversão, como a nossa igreja batista, ela trabalha com meses temáticos, eu sempre peço a Deus que fale ao meu coração profundamente nesse mês. E esse mês da família, mas Deus fala em todos os cultos. Mas existem determinadas falas que parecem que elas são totalmente específicas, direcionadas a nós. Não obstante a igreja ter muita gente ou não, parece que você fala assim: Deus falou comigo nesta manhã, Deus falou comigo nessa noite. E em 34 anos eu uso uma estratégia. São 5 domingos, são 10 mensagens. Eu não sei qual é a mensagem específica ou as mensagens que Deus vai falar diretamente ao meu coração, naquilo que eu preciso ouvir, naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso mudar, naquilo que eu preciso aceitar na minha família. E como eu não sei, eu uso a estratégia. Eu vou vir aos 10 cultos. E não vou vir porque sou pastor, eu vou vir porque esta tem sido a minha prática ao longo desses 34 anos. Eu sou fominha da palavra de Deus. Ele vai falar profundamente. Eu não sei qual é o dia. E o que eu faço? Eu vou vir todos os dias.
porque possa ser o dia que você não vier, é exatamente o dia que Deus queria falar com você profundamente. Ele fala em todos os cultos, mas há alguns que ele fala mais profundo. De tal modo, irmãos, abra suas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Nós vamos pregar a parábola do filho pródigo. E como todos nós somos filhos de Deus, não é uma parábola para, não, é para os filhos, é para o meu filho. Não, todos nós somos filhos. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, fala aos nossos corações através da tua palavra agora lida, Senhor Deus. Ilumina a nossa mente e abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. É a oração que fazemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém.
Para mim, irmãos, essa das muitas parábolas de Jesus, esta parábola é uma das mais lindas. O nosso tema, como a nossa irmã Vanessa leu, falou aqui, é quando Jesus entra na casa. E em relação a essa parábola, quando Jesus entra na casa, a reconciliação e a restauração da nossa alma. A parábola do filho pródigo descreve o rompimento, a reconciliação e a restauração de um filho com o seu pai. E quando a gente fala filho, a gente só pensa naquele filho que partiu, naquele filho que está desviado. Mas às vezes, assim como o irmão mais velho, estamos na casa do Senhor, pensando que estamos totalmente alinhados à vontade do Pai, mas nós estamos na casa do Pai como um filho mais velho, esperando recompensas, não reconhecendo que todas as coisas do Pai são também nossas e esperando ser agraciados com alguma coisa com a qual nós já somos agraciados estando na casa do Pai, estando o Pai no nosso coração. Eu gostaria de fazer alguns destaques deste rompimento do pai, do filho com o pai, porque não foi um rompimento do pai com o filho. E esses destaques, eles vão nos fazer entender muito bem da reconciliação do filho com o pai. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer está lá no versículo 12. Deixa no versículo 12, por favor. É o pedido da herança com o pai ainda vivo. São nesses detalhes que nós vamos ver, nesses destaques, que nós vamos perceber a relação desse filho com o pai e que nós podemos trazer como reflexão qual tem sido a nossa relação com o nosso Pai Celestial. O filho mais velho, ele pede a herança com o pai ainda vivo. O filho mais novo. O filho mais novo decide viver a sua vida do modo como ele achava que deveria viver. Ele quis viver a vida do modo como ele achava que deveria viver. Então ele pede a herança do pai ainda vivo. E pedir a herança do pai ainda vivo não é comum. Herança é uma coisa que se ganha ou que se passa quando o pai ou a mãe morre. E quando ele pede a herança do pai ainda vivo, entre aspas, ele mata o pai. Ele não considera o pai. E não existe, no direito nosso, não existe herança de pessoa viva. Existe, sim, acordos que podem ser feitos, mas mesmo assim, a concretização da herança se dá na morte do pai ou na morte da mãe. Filhos não podem exigir parte do patrimônio enquanto os pais estiverem vivos, segundo o nosso Código Civil. Segundo o entendimento geral, ainda que seja naquela época, a doação da herança em vida para evitar problemas futuros, há pais que fazem isso. É possível, via cartório, realizar a partilha de bens em vida, com a anuência de todos, para evitar conflitos futuros. Mas a herança, ela não é automática. A herança se dá com a morte do pai ou a morte da mãe. Muitas famílias entram em briga, ainda com os pais vivos, por causa de herança. Em outras palavras, o filho mais novo, ele matou o pai, entre aspas, ainda vivo. O segundo destaque que eu gostaria de fazer está no versículo 13. Quando o filho pede herança ao pai, ele parte para uma terra longínqua, poucos dias depois.
O início do versículo 13, ele diz assim: e poucos dias depois, versículo 13, o início nos informa que o filho partiu poucos dias depois. Há aqui o entendimento de que ele já estivesse planejando partir, porque ele não demorou nem um pouco. O coração dele já estava distante do pai, ainda dentro de casa. Isso nos traz uma reflexão, porque nós estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração pode estar longe. Não foi de uma hora para outra que ele teve esse pensamento: eu quero dinheiro, eu quero viver da minha maneira como eu quero viver. E muitos filhos, agora tratando com os filhos, às vezes estão junto com o pai aqui, não o celestial, e já estão pensando lá na frente, porque as regras impostas pelos pais, às vezes parece pesado demais para o filho. Talvez aquele filho estivesse insatisfeito com seu pai, não estivesse aceitando as suas orientações, o seu ensinamento, os seus conselhos. De alguma forma, aquele filho, ele foi se distanciando do pai. E como pastor e como irmão, a gente percebe na igreja filhos, quando eu falo filhos, filhos do Pai Celestial, e se distanciando do Pai Celestial aos poucos, faltando aos cultos, faltando às programações, querendo viver o evangelho, querendo viver a sua vida no seu controle, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, não quer aceitar regras, não quer aceitar direção, e acabam se tornando filhos rebeldes, filhos que não obedecem, filhos que querem viver do modo como querem viver. No versículo 13, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua. Ele não quis nem ficar perto do pai. A terra longínqua significa que eu não quero o menor controle da sua pessoa sobre mim. Eu quero viver a minha vida do modo como eu quero viver, com as minhas regras. Quando agimos erradamente, o nosso desejo é de nos distanciarmos das pessoas que nós amamos. Não é que ele não amasse o pai, ele amava o pai, mas ele não queria estar sob o controle do pai. Ele não queria viver sobre as regras da casa. O filho quis viver bem longe da presença do pai, talvez para que o pai não veja as coisas erradas que ele pretendia fazer. Talvez ele já saiu para viver dissolutamente. Eu não vou viver aqui no bairro vizinho, Marechal, eu vou lá para Manaus, eu vou para muito longe. Eu não quero que ele veja as coisas erradas que eu quero fazer. Como o pai da parábola do filho pródigo representa Deus, partir para uma terra longínqua significa afastar-se de Deus. Se afastar da sua influência e se afastar dos seus cuidados. Agora o filho pródigo viveria por conta própria, sem a tutela de um pai amoroso e misericordioso. Agora ele poderia, com o dinheiro que ele recebeu, e não deve ter recebido pouco, gastar, fazer o que ele bem quiser. Tem muito filho que acha que as regras da rua são melhores do que as regras de casa. E se aventura antes da hora para terem mais liberdade, mas esquece que toda liberdade tem um preço. Toda liberdade tem um preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
E aquele filho quis se aventurar. Eu não quero a influência do pai. Eu não quero viver sob as regras do pai. Terceiro destaque. Versículo 14. Terceiro destaque que eu gostaria de fazer é que o filho pródigo, ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E a palavra pródigo, ela significa esbanjador, gastador, dissipador de bens. Por isso é a parábola do filho pródigo. É aquele que dissipa bens, é aquele que não sabe se conter. Aqui ficam bastante claras as motivações que levaram o filho pródigo a pedir herança do pai e partir por uma terra distante. É no versículo 13. A vontade que ele queria era viver dissolutamente. E viver dissolutamente significa levar uma vida desregrada, libertina, devassa ou sem limites morais. Era essa a maneira como ele queria. E filhos, vocês que estão na casa do pai, estão crescendo. Talvez possa ser também vontade sua querer viver a sua vida longe das regras do seu pai. Mas eu quero dizer para vocês que o lugar mais seguro ainda para vocês estarem até atingirem a sua liberdade financeira, a sua profissão, é exatamente a casa do pai. Mas pastor, meu pai, a minha mãe pega muito no meu pé, eles são chatos. Dá graças a Deus que eles são chatos, porque eles estão preservando a sua vida, porque as regras da rua, elas são muito piores do que as regras de casa. Isso nos ensina que não dá para vivermos nossas vidas de qualquer maneira, achar que a vida não exige regras, achar que a busca de prazer desenfreado vai nos trazer felicidade. E é isso que o mundo prega, é isso que se prega para a juventude hoje em dia. Viva intensamente o máximo que tu puder. Lógico, naquilo que é direito, naquilo que é correto, vive intensamente. Mas não queira viver tudo daquilo que vai fazer mal a você. Achar que a ausência de autocontrole produz em nós um sentimento de profunda liberdade. O único controle que Adão e Eva tinham no paraíso era comer de um fruto só, do fruto de uma árvore só. Todas as outras árvores estavam disponíveis, os frutos, todos os outros. Qual é que ele escolheu comer? Porque não podia. Porque é a sensação que eu quero de liberdade. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Não useis da liberdade que Deus nos dá para dar ocasião à carne. O quarto destaque que eu gostaria de fazer é que o filho pródigo que saiu rico, gastou tudo e, havendo naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Olha a história daquele filho, estava com o pai na casa dele, totalmente guardado, totalmente seguro, com regras sim, mas com regras de amor, com regras para preservar a vida dele. Que tremenda queda teve o filho pródigo, vivendo na casa do pai, que representa Deus. Então representa um pai amoroso, justo, misericordioso. Joga tudo isso fora, sai de casa, não para ir ali, porque ele não foi ali, foi para ir muito além dali,
foi para uma terra longínqua, desperdiça todos os seus bens de maneira dissoluta, e agora ele está padecendo necessidades. E aqui nós vamos aprender uma coisa muito importante. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele não é um Deus carrasco. Muitos pensam que Deus é um Deus carrasco e vingativo, que se eu me afastar dele, vou sofrer consequências severas. O padeceu necessidades porque se afastou de Deus. Muitos pensam que Deus, ele paga na mesma moeda do que nós fizemos, e Deus não é um Deus carrasco. As nossas necessidades, as necessidades que nós padecemos ao nos afastarmos de Deus, são frutos das nossas más escolhas, e não fruto de um Deus vingativo. Não é Deus que nos pune. Fora do controle dele, fora da ausência dele, da presença dele, do amor dele, nós perdemos a referência daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Na presença dele, nós dependemos da sua influência e nos deixamos ser influenciados por ele. Na ausência dele, por conta própria, nós estamos pelas nossas próprias decisões, e nós sabemos que as nossas decisões, sem Deus, elas não são boas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando nos afastamos da luz verdadeira que é Jesus, nós nos aproximamos das trevas. Não é Deus que nos pune, são as trevas que nós nos afastamos da luz que nos pune. Não é a luz de Cristo que nos pune, mas sim as trevas que passamos a ficar mais de perto. Nos afastamos de Deus, Deus é luz, nos aproximamos das trevas. Se eu me afasto de algo que é bom, que é Deus, consequentemente, eu me aproximo de algo ruim. Então não é Deus que pune você quando se afasta dele, é que quando você se afasta do bom, você se aproxima do ruim. E o ruim vai te punir. Não é Deus. Deus é a fonte de toda bondade, de toda misericórdia. O quinto e penúltimo destaque que eu gostaria de fazer é que o filho pródigo, ele não encontrou ajuda em lugar nenhum. E o que lhe restou foi apacentar porcos. Não obstante o filho pródigo ter nascido e crescido em um ambiente rural, uma fazenda, e saber apacentar porcos, ele deveria saber apacentar porcos. Não deveria ser esse o seu trabalho, e sim dos empregados da fazenda. Irmãos, vocês conhecem o ditado que dizem que é fácil quando saímos da pobreza e atingimos, não precisa ser a riqueza, mas uma boa condição de vida. Mas quando saímos de uma boa condição de vida e vamos para a pobreza, é muito pior. Não é verdade? Para receber o bom e o melhor, é maravilhoso. Agora, quando se está no bom e no melhor e se cai para apacentar porcos, é muito ruim. Aquele jovem tinha tudo, agora ele apacenta porcos. E vale aqui lembrar que para os judeus, você deve entender a parábola no contexto dos judeus. Vale lembrar que para os judeus o porco é considerado um animal impuro. O judeu, ele praticamente não come carne de porco. Eu não estou aqui discriminando tipos de trabalho, como que quem apacentasse porcos fosse um trabalho sem o melhor merecimento. Não é isso. Mas no contexto judaico, sim. Estou apenas constatando a posição em que estava o filho pródigo junto ao pai e a posição que agora ele se encontra.
estava na casa do pai, agora ele vai disputar as bolotas que os porcos comem. Deu para imaginar a queda. Eu fiz uma pesquisa se era fácil na época de Jesus apacentar porcos, principalmente para um judeu. Eu encontrei isso aqui. Apacentar porcos no contexto bíblico histórico da parábola do filho pródigo não era considerado uma tarefa fácil ou digna, sendo, na verdade, um símbolo de degradação e extrema necessidade. Era um sinal de pobreza extrema. Era considerado um sinal de impureza. Para a cultura judaica da época, os porcos eram animais imundos e proibidos, tornando o trabalho humilhante para quem estava junto ao pai. Ele foi para um trabalho humilhante. O significado espiritual de apacentar porcos na teologia, apacentar porcos simboliza o ponto mais baixo da vida longe de Deus. Um estado de sujeira e perda de identidade. Ele foi para o mais fundo do poço em que ele poderia ir. E ele estava na casa do pai. Mas ele não quis seguir o pai. Muita gente acha que a igreja ela é pesada demais para se seguir. Portanto, longe de ser um trabalho simples ou agradável, era um cenário de sobrevivência e extrema humilhação. E aí vem o sexto destaque. O filho desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Irmão, olha como o tratamento do mundo, ele muda. Quando se tem as coisas, quando ele saiu com dinheiro da casa do pai, com certeza aquele jovem deveria ter muitos amigos. Entrada em qualquer lugar, com dinheiro e com coisa para dar aos outros. Ele tinha entrada em qualquer lugar. Mas outra quando não tem, porque ele desperdiçou tudo. Quando o filho partiu com a herança do pai, eu creio que ele era bem recebido em todos os lugares. Mas agora ele não tem mais dinheiro. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Isso nos ensina, irmãos, que não devemos lidar com as pessoas por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Não devemos lidar com as pessoas por aquilo que nós temos, mas pelo que nós somos. Porque talvez um dia aquilo que nós temos se perder, você vai conhecer realmente os seus verdadeiros amigos. Pelo que você é, não pelo que você tem. Aquele filho pródigo tinha muitos amigos, pelo que ele tinha. Quando acabou, ele não tinha nenhum. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada e foi disputar com as bolotas dos porcos. Que não precisamos perder alguma coisa para dar valor a ela, como o filho pródigo perdeu. Feito esses destaques, irmãos, independentemente de tudo que aconteceu com o filho pródigo, ele sabia lá no seu coração, ainda que estivesse encoberto, que ele tinha um pai amoroso, que ele tinha um pai justo e que ele tinha um pai misericordioso. A palavra do pai que ele deixou e foi para muito longe, ainda ecoava em seu coração. Se tinha alguém que ele poderia recorrer, era o seu pai. Quando o filho pródigo lembrou quem era seu pai, ele vislumbrou, porque ele foi com medo. Ele vislumbrou uma possibilidade de reconciliação. Ele vislumbrou uma possibilidade de restauração da sua vida, porque a sua vida estava totalmente destruída.
Mas ele lembrou: eu tenho um pai que é amoroso, eu tenho um pai que é justo, eu tenho um pai que é misericordioso. E quando Jesus entra na casa, há reconciliação, há restauração. Mas para ele entrar na nossa casa, é necessário enxergarmos a realidade da nossa vida. Porque a nossa vida, às vezes, os nossos olhos estão com escamas e não conseguimos enxergar. Tu sabe aquele filho que estava na igreja, que hoje está no mundo, os olhos dele estão como escama. Ele não consegue enxergar o pai amoroso, misericordioso, bondoso. Porque escamas estão sobre os seus olhos, estão abertos para ver a vida louca. As escamas que cobrem os nossos olhos devem cair para enxergarmos a glória de Deus. Mesmo estando na igreja, o filho mais velho, ele não saiu de casa, mas os seus olhos estavam com escamas dentro da casa do Senhor, não enxergando como era o seu pai, e como nós repetimos, imitamos o filho mais novo. Quando estamos na casa do pai, em que a Bíblia fala assim: olha, se reconcilie com o seu irmão, olha, perdoe o seu irmão, mas as escamas não deixam a gente fazer isso, nós estamos refletindo o filho mais velho que ficou em casa, que queria reconhecimento. O pai disse: meu filho, todas as coisas minhas são tuas, você não precisava pedir, elas já são tuas. Não, mas eu quero reconhecimento. Vida, precisamos reconhecer para que, mesmo estando na casa do pai, haja reconciliação ou haja restauração da nossa vida. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Aquele filho precisava enxergar que ele pecou. E ele diz: pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Precisamos reconhecer a nossa pequenez. Quando ele saiu de casa, ele achava que ele era muito grande. Ele achava que ele era muito esperto. Ele achava que conhecia a vida. Mas a vida é dura. A vida é dura. Filho, se você acha que a tua vida é dura em casa, tu não sabe como é a rua ainda. Ele precisava reconhecer a nossa dependência dele. Não podemos viver, não dá para viver sem a dependência de Deus. Ele queria ter o autocontrole da sua vida. Sabe aquela musicazinha, diz assim, aquela música que diz assim: vida leva eu, vida louca, vida breve. É breve mesmo, é breve. Leva mesmo. Viver de maneira dissoluta leva mesmo. Vida distante de Deus não é vida. Pode se chamar de qualquer outra coisa menos de vida. Vida só existe na presença de Deus. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdadeira vida. Não há vida. E quando a gente fala vida, é na totalidade do que representa a vida. Não é estar com o coração batendo só. Não há vida longe de Jesus. O filho pródigo tentou viver a sua vida distante de Deus e só colheu maus resultados. Acabou apacentando porcos e disputando a comida deles. Não foi Deus que puniu ele. Foram as más escolhas dele que puniu ele mesmo. Porque longe de Deus, perto de Deus, às vezes fazemos mais escolhas. Quanto mais longe de Deus, como fazemos mais escolhas. Coloca, por favor, Mateus 16, 25. Esse versículo aqui ele apresenta uma aparente contradição ou um entendimento difícil.
Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que isso, achar, perder? É quem perde, ganha, quem ganha, perde. Aquele que quiser salvar a sua vida, salvar a sua vida é o que o filho pródigo achou que seria. Pô, eu vou viver agora alegremente, meu pai agora não está sob minha tutela, estou morando muito longe dele, estou com dinheiro do bolso, vou fazer o que quiser, vou ganhar a minha vida, é isso que ele quer dizer. Aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Ele perdeu a vida dele, a vida espiritual dele. Ele foi apacentar porcos. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. O que é o perder a sua vida por amor de mim? Aquele que se submeter ao meu senhorio. É o que ele não quis se submeter na casa do pai e pediu herança, matou o pai em vida, foi embora. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha lá. É quem? É aquele que deixa os seus próprios desejos pessoais para falar que seja feita a tua vontade e não seja feita a minha vontade. É um aparentemente perder, porque eu quero satisfazer os meus desejos, mas os meus desejos, eles não estão aliados com a vontade de Deus. Eu vou eu vou mortificar a minha carne para agradar a Deus. Esse vai achar a vida verdadeira. Coloca, por favor, o versículo 17 lá do texto, Lucas 11, 17. Irmão, se tem um começo de texto, de versículo, Lucas 11, 17, é isso aí? Não, é 15, né? 15, 17. Se tem um começo de versículo que eu gosto na Bíblia, é esse começo de versículo. Eu vou explicar por quê. Me desculpe usar a palavra, eu me amarro nesse caindo em si. Eu sou fissurado por esse caindo em si. Porque esse caindo em si reflete toda a mudança na vida do filho pródigo e toda a mudança na vida de qualquer um de nós quando nós caímos em si. E caindo em si, e entendendo e enxergando que tipo de escolha, que tipo de vida ele escolheu, distante do Pai, aonde levou, que a reconciliação e a restauração foi possível na vida daquele filho. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância? Trabalhadores. Não era ele, o irmão não, que é o filho do dono. São os trabalhadores. Tem abundância de pão. E eu aqui pereço fome. Ali ele enxergou a sua realidade, situação. Enquanto nós não caímos em si e tirarmos as escamas que esconde o nosso olhar da vontade de Deus, nós vamos continuar a fazermos aquilo que nós queremos. Ele fala: trabalhadores de meu pai. Veja que a comparação que o filho pródigo faz não é com o tipo de vida que ele levava junto ao pai. A comparação que ele faz é com os trabalhadores do pai dele. A humildade veio tão forte no seu coração que ele não está pensando mais como filho, não. Ele está pensando como os trabalhadores. Eu quero ser um trabalhador do meu pai. Os trabalhadores têm abundância de pão, eu aqui pereço fome. O filho pródigo, ele tem o famoso choque de realidade. Que muitos filhos, quando saem de casa antes da hora, têm. E aí fala: rapaz, aqui a coisa é dura. Eu achava que meu pai Robson era chato. Meu pai Robson era e é muito bom. Eu achava que a minha mãe, Carol, pegava no meu pé, mas o que
quero alguém que pegue no meu pé para não deixar eu fazer o que eu estou fazendo agora, longe da minha mãe, longe do meu pai. O filho pródigo tem um choque de realidade. Não existe maior momento de crescimento na nossa vida quando nós caímos em si e passamos a enxergar a realidade que nos rodeia. Não há maior crescimento quando nós caímos em si. É na hora de pagarmos as nossas próprias contas que nós enxergamos de fato os sacrifícios de nossos pais. É na hora de pagar. Eu não deixo de lembrar de um episódio, quando eu, Ana, Daniel e Priscila, Daniel e Bia, nós fomos viajar para... Cadê a Ana? Anota o nome dela, saiu antes da hora. Nós fomos viajar para Maceió e você sabe como é que é filho, né? Tu dá 10, ele fala que é pouco. Tu dá 20, meu pai é pão duro. O que você der, ele quer mais. Tá? Não paga uma conta, não sabe o que é pagar uma conta. Aí, ao longo da vida, a gente estabelece aquela mesada, né? Até para tentar ensinar a gastar o seu próprio dinheiro, a dar o seu dízimo. Viagem, sabe como é que é? Eu falei, olha só, vou fazer o seguinte, fora da mesada, vou dar aqui o dinheiro de vocês da viagem e vocês, cada um, que cuida do seu dinheiro. Acabou, um abraço para cada um. Aí, às vezes, você vai aqui, ele vai comprar uma coisa aqui, aí você fala assim, está muito caro. Caramba, meu pai é pão duro. Aí, o Daniel foi comprar uma batata lá no aeroporto, no Galeão. Quando ele viu o preço, ele desistiu, saiu correndo. Eu falei, não, rapaz, compra, usa aí, esse dinheiro aí, vai. Né, teu? Aí ele começa a entender o valor do dinheiro e o valor de pagar as próprias contas e o sacrifício que os pais fazem para pagar colégio, para pagar roupa, para pagar tudo. Muitas vezes, o pai que concordar, levanta a mão aí. Muitas vezes nós não compramos, demoramos a comprar alguma coisa que precisamos de roupa para comprar para os filhos. Quem concorda com isso, levanta a mão aí. Ó. Aí, filho, ó, olha aí. Ó. Quando Jesus entra na casa, a reconciliação, a restauração. Mas para isso, é necessário confessarmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Versículo 18. Aí o filho pródigo caindo em si, caindo em si, estava lá com as bolotas, agora ele se levanta. Agora ali saiu um menino e agora está voltando um homem para casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O sonho do filho ali era agora ser um dos trabalhadores. Saiu soberbo, voltou humilde. Na cabeça do filho, o pai não ia receber ele como filho mais. Na cabeça do filho, o pai ia punir ele, ou talvez nem receber. Mas o nosso pai é um pai amoroso, bondoso e misericordioso. O filho pródigo era ao sair de casa e se tornou outro a voltar para casa. Agora ele cresceu como pessoa humana, ainda que tivesse crescido através da dor, como o ditado diz, antes tarde do que nunca. Entre aspas, matou o pai ao pedir a sua herança, parte da herança com o pai ainda vivo, agora volta arrependido, pedindo-lhe perdão. Na verdade, o filho pródigo estava na casa do pai, mas o pai ainda não estava na casa dele. Ainda não estava no centro da sua vontade. E isso acontece com todos nós,
estamos na casa do Senhor, mas a vontade do Senhor às vezes não está entronizada aos nossos corações. Por isso agimos como queremos. Agimos fora da vontade do Senhor. Se o Senhor fala, olha, se reconcilie, perdoe, some com teu povo. Aí a vontade às vezes própria fala mais alto. Agora ele volta arrependido e com muita humildade diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ainda que ele tenha tomado decisões erradas na vida, sabia que tinha um pai amoroso, justo e misericordioso. E o fato dele voltar para casa revela que naquele momento ele estava verdadeiramente aceitando a entrada do seu pai em seu coração. Agora ele voltaria a outro filho. Quando Jesus entra na casa, há reconciliação e restauração. O pai que representa Deus, ao avistá-lo de longe, coloca o versículo 20, essa cena aí parece até Esaú recebendo Jacó. Jacó, o enganador, saiu de casa e ao voltar para a sua terra, com medo de morrer, porque ele sabe o que ele fez, luta contra o anjo do Senhor, e do mesmo modo o seu irmão beija. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, isso também nos mostra que aquele pai estava atento à volta do seu filho, estava monitorando, viu o seu pai, e olha como é o coração do nosso Deus, se moveu de íntima compaixão, para quem? Para aquele que matou ele em vida, para aquele que dissipou os seus bens, para viver com as meretrizes, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. Aí o filho pensa assim, não, reconciliação já tive com meu pai, você agora é um dos seus trabalhadores. Mas quem é filho não perde a condição de filho. Você não vai ser um dos meus trabalhadores. O fato e quando Jesus, naquele momento o filho se reconciliou com seu pai, porque o filho agora realmente deixou o ensinamento, os cuidados, e deixou sua vida nas mãos do seu pai. Ele queria ser ao menos reconciliado. Mas quando Jesus entra na casa, ele reconcilia, ele restaura. Ele queria ser ao menos reconciliado como um dos seus trabalhadores. Para o filho pródigo, o que ele fez ao pai, nunca o pai o receberia mais como filho. Na mente dele, a condição de filho estava perdida. É por isso que eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Por isso que eu creio que nós não perdemos a salvação. E a pessoa que saiu da igreja e não voltou? Na verdade, ele não saiu da igreja, ele não estava na igreja, ele não era convertido, ele era convencido. Porque o verdadeiro crente, ainda que se desvie do Senhor, ele vai voltar para a casa do Pai. A Bíblia diz em João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus afirma que todo aquele que o Pai lhe dá virá a ele, e quem vier a ele, de maneira nenhuma será rejeitado. Aquele filho nunca seria rejeitado por seu pai. Não era apenas uma reconciliação, era uma restauração. Adianta no versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, porque ele deve ter voltado maltrapilho, sujo, fedorento. Traz-lhe a melhor roupa, é isso que o pai tem para a gente, irmãos, o melhor, amém? É o melhor. Vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés,
e trazei-me o bezerro cevado. O bezerro cevado é o melhor que tem para comer. E matai e comamos e alegremo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho se reconciliou com seu pai, mas faltava a sua vida ser restaurada. E quando Jesus entra na casa, ele reconcilia o homem com Deus, e ele restaura a sua vida. No versículo 21, ele diz para o pai: pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí veio a restauração. Você é e você sempre será meu filho. Para concluir, irmãos, para ser perdoado, é preciso querer o perdão. Para ser amado, é preciso querer o amor. E para ser acolhido, é preciso buscar retorno para a vida que o filho pródigo nunca deveria ter saído. E ele fez. Ele errou muito, mas ele também acertou muito quando, caindo em si, ele reconheceu o seu pecado e voltou para a casa do pai. A parábola do filho pródigo nos mostra um pai novamente amoroso, bom e misericordioso, e que está com os braços abertos para todos aqueles que desejarem retornarem à casa do pai, uma vez tendo saído dela. Também nos mostra que quando deixamos esse pai amoroso e misericordioso, passamos a viver por conta própria e as consequências das nossas próprias escolhas. Irmãos, viver por conta própria é acreditar no nosso próprio discernimento para decidir todas as coisas da nossa vida. E nós sabemos que não temos essa condição de decidirmos as coisas da nossa vida sem a ajuda de Deus. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós lemos a palavra. Porque nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Não é o Pai que nos pune quando nós nos afastamos dEle. Mas sim somos punidos por acreditarmos que somos autossuficientes. Por acreditarmos que podemos viver uma vida longe de Deus sem consequências. Pois não há vida longe de Deus. Não há vida longe de Deus. Amém, irmãos? Baixe suas cabeças, eu não sei se tem alguém. Vou fazer 2 tipos de convites aqui. Vou fazer um convite para você, amigo que nos visita nessa manhã, que ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus Cristo, de seguir a Jesus Cristo, e nessa manhã essa palavra tenha tocado o seu coração, e você esteja dizendo para Jesus: Jesus, eu quero aceitá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então vou fazer esse convite num momento, mas eu vou fazer um segundo convite para você que já tomou essa decisão, mas Deus falou com você nessa hora em que há coisas que você precisa se acertar com Ele, há coisas que você precisa cair em si, e talvez tenha caído em si nesta hora, para que você coloque aqui no altar os seus pedidos, os seus desejos ou de reconciliação ou restauração. Não que você esteja afastado de Deus, mas de alguma reconciliação, de alguma área da sua vida em que você precisa melhorar. Então quero aqui no primeiro pedido perguntar se há alguém aqui que esteja entregando a sua vida para Jesus nessa manhã. Só fazer um sinal levantando as suas mãos. Há alguém que esteja entregando a sua vida para Jesus? Esse é o primeiro convite. Alguém que esteja afastado do Pai e nessa manhã eu estou voltando para a casa do Pai. Eu reconheço os meus pecados, o meu afastamento, sei o que foi, sei o que fiz,
mas eu sei que tem um Pai amoroso, bondoso e misericordioso que me recebe como filho. Alguém tomando essa decisão nessa manhã? Segundo convite que eu gostaria de fazer para você, igreja como um todo, se há alguma área de restauração que você queira colocar no altar do Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguma coisa em que Deus tem que mexer na sua vida, em que você está reconhecendo a sua dependência dEle, a sua fragilidade, vem aqui à frente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela tem o poder, Pai querido, não o pregador, mas a tua palavra, de fazer a gente cair em si e reconhecer aquilo que precisa ser mudado, assim como o filho pródigo caiu em si e reconheceu que precisava voltar para a casa do pai e pedir perdão a ele. Ó Deus, nós reconhecemos diante de Ti que nós dependemos do Senhor para tudo, Senhor. Reconhecemos, Pai, que mesmo estando na casa do Senhor, algumas vezes nós tomamos decisões que não agradam a Ti, por isso te pedimos perdão, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, aquilo que foi quebrado. Restaura, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, como pai, como mãe, como marido, como esposa, Senhor Deus, como irmão. Ó Deus, restaura aquilo que o Senhor precisa consertar na nossa vida, Pai querido, que nesses 10 cultos do mês da família, Pai querido, famílias ao final do 10º culto, Pai querido, famílias tenham sido restauradas na Tua casa, Pai, porque não há coisa mais importante na nossa vida do que a nossa família, Pai querido. Tudo que fazemos fora de casa são coisas também importantes, mas não chegam nem perto, Senhor, da importância daquilo que acontece no nosso lar. Por isso, Senhor Deus, continue falando durante todo esse mês de maio. Usa Teus servos, Pai querido, para trazer uma mensagem específica a cada um de nós, Pai querido. Abençoa Teu servo aqui na frente, dá discernimento espiritual, dá clareza, Pai querido. Abençoe o coração dele, abençoe suas decisões, Pai querido. Dá sabedoria e entendimento que vem dos céus, a fim de que aquilo que ele precisa, aquilo que ele veio buscar, para a honra e glória do Teu santo nome, ele consiga. Muito obrigado por essa manhã bendita, Pai querido. É a oração que nós fazemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Você ainda de pé, dá um abraço no seu irmão aí do lado. Não embora não, tem a ceia. Tem a ceia. Só falei para dar um abraço. Irmãos diáconos, convido, os irmãos podem sentar, convido os irmãos diáconos. Som. A ceia é um momento de comunhão da igreja com o seu Salvador, Jesus Cristo, onde nós relembramos a sua morte.
E é através dessa morte é que ele que nos trouxe vida. E conforme a palavra de Deus diz, vida em abundância. Tem algum outro pastor ou pastora na casa? Se tiver, senta aqui na frente com o pastor Werneck. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Desde esse sangue lavado com roupas de salvação. Os pecadores gemidos e perante teu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Os irmãos que se batizaram no último batismo, vem aqui à frente, por favor, para sentar aqui. Vão levar um susto, não, pode?
colocar aqui o cálice, que eu vou servir a vocês. De repente a pessoa acha, não vou tomar o cálice? Vai sim. Eu tinha que ter chamado antes deles ter servido. Pode sentar aí na frente. Quero que vocês que estão aí, que já tomaram dezenas, centenas de ceias, relembre a alegria do dia da primeira ceia. É o dia da primeira ceia deles. Irmãos, alguém que deveria ser servido e não foi, só levantar a mão. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Só um instante. Vamos todos? Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Comamos o pão e bebamos o vinho em memória do Senhor Jesus. Pedir ao nosso irmão Puga que nos eleve a Deus em oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste momento, um momento muito importante na nossa vida, é um momento de ordenância. Nós podemos exatamente mencionar em João 3,16, o nosso Senhor entregou o seu Filho pelos nossos pecados, Senhor. Isso é muito importante, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui. Amém. Amém, irmãos? Agora você fica de pé, dê um abraço no seu irmão aí do lado e estamos despedidos.